Diego, eu esqueci o pendrive, não vai precisar. Não, eu nem lembro o sim, sabe? Foi aqui o resumo. Boa tarde, são 14 horas em pontos e eu declaro aberta a presente sessão, tendo em vista que há número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Discussão e aprovação da ata anterior. Alguma discussão? Aprovada. Leitura de expedientes, tem algum? Indicações, proposições e comunicações. O vereador Amaury está substituindo. É um prazer grande tê-lo aqui. Alguma proposição? Não, excelência, só agradecendo e mais uma vez é da honra de estar novamente nesta corte. Certo. O juiz Glauber Alves. Acompanhe, senhor presidente, a proposição. Doutor André Medeiros. Só mais uma vez dar boas-vindas ao desembargador Amaury Moura. Quase que eu falei agora. Amaury Moura e acompanhando a proposição apresentada por ele. Doutor Zé Dantas. Também acolher novamente o desembargador Amaury, acompanhando e me acostando nas proposições. E dizer que dois fatos me chamaram a atenção a semana passada, que foram, primeiro, a missa, que foi celebrada aqui sexta-feira, permitida pelo desembargador Glauber, e foi um fato bom, trouxe paz ao TRE, né, com a missa celebrada pelo bispo Dom Jaime. E depois dizer que no final de semana nós estivemos de plantão e graças a Deus tudo tranquilo. Doutor Gustavo Smith. Senhor presidente, só me acostar aos votos de boas-vindas ao desembargador Amaury Moura, que aqui conosco participa dessa sessão. Doutor Vladimir Capuchano. Senhor presidente, também fazer coro aos votos de boas-vindas ao desembargador Amaury, é sempre uma satisfação ter Sua Excelência aqui conosco, e fazer um registro, senhor presidente, do falecimento do doutor Paulo Fracineto de Oliveira, que ocorreu no dia 18 passado, acho que foi quinta-feira, não é isso? Doutor Paulo Fracineto, advogado conhecido aqui na cidade de Natal, e que já foi inclusive membro desta corte na classe jurista. Era esposo esposo da desembargadora Eliane. Também já falecida. O óbito dele ocorreu no dia 18, o sepultamento foi no dia 19. Fazer o registro do óbito e também propor um voto de pesar em nome da corte pelo falecimento do doutor Paulo Fracineto, a ser encaminhado para os seus familiares. Encaminharemos para a presidência os nomes das pessoas que devem receber. O voto de pesar aprovado, então. A procuradora tem alguma proposição? Senhor presidente, senhores juízes, o Ministério Público se associa. Também muito prazeroso aqui receber o desembargador Amaury, sempre uma simpatia e Obrigado. Muito conhecimento jurídico aqui para dividir conosco. Queria comunicar que ontem houve a reunião da Procuradoria Regional Eleitoral com os promotores eleitorais do Estado. E passamos a manhã na Procuradoria-Geral de Justiça e os promotores que estavam nas comarcas participaram por conferência. E os que puderam vieram a Natal e estão todos... Fizemos um levantamento das boas práticas no primeiro turno e um planejamento de estratégias de atuação no segundo turno para ajudar a Justiça Eleitoral, não é? Fiscalizar a questão dos crimes eleitorais, dos ilícitos eleitorais, colaborar com as forças policiais e com os juízes. E estão todos muito motivados e dispostos a colaborar para que o segundo turno seja ainda mais tranquilo do que o primeiro, que as filas andem mais rápido, que haja combate à boca de urna e a todo tipo de ilícito. Então, queria fazer essa comunicação. Então, eu acho que a reunião foi da mesma maneira que aquela que nós realizamos aqui, não é? Pois é, o segundo turno já acontecerá domingo, e segundo o doutor Zé Dantas, né, com a missa ficou tudo leve, tomara que nos ajude aí. Então,
E só lembrar que mais tarde vamos ter uma reunião com o pessoal, com as autoridades policiais responsáveis pela segurança no pleito, né, de domingo. A reunião será 14 horas, 16 horas. Quem quiser assistir será lá no gabinete da presidência. Vamos então aos julgamentos dos processos. O primeiro, prestação de contas 7094-2016, 20. Origem Natal. Relator juiz federal Francisco Glauber Pessoa Alves. Requerido Partido Republicano Progressista. E sem advogado. Prestação de contas, então, com a palavra o doutor Glauber. Ok, senhor presidente, obrigado. Senhor presidente, tem a prestação de contas já invocado Vossa Excelência do PRP, referente à movimentação dos recursos financeiros do exercício 2005, que foi apresentada intempestivamente só em 19 de maio. Vou procurar resumir aqui. A SACEP informou a inexistência de decisão transitada em julgada, relativo ao exercício em discussão, que é 2005, a ausência de peças de documentos obrigatórios e a ausência de advogado constituído nos autos. Determinei então a intimação para regularização dessa representação processual, com constituição do advogado e regularização dos documentos e peças faltantes indicadas no parecer. O partido permaneceu inerte, deixou transcorrer em autos o prazo concedido. A PRE opinou pelo julgamento das contas como não prestadas e pela suspensão do repasse das verbas do fundo partidário enquanto permaneceu a omissão. É o breve relatório, senhor presidente. Relatório aprovado. Senhor presidente, eu rapidamente traço as linhas aqui da natureza jurisdicional do processo de prestação de contas. Eu faço referência à jurisprudência já sedimentada, tanto calcada na resolução do TSE como desse tribunal, sobre a necessidade, por ser um processo de natureza jurisdicional, de constituição de advogados. Eu cito os precedentes desses colegiados. E indo ao caso concreto, eu destaco muito rapidamente, porque isso não demanda maior digressão, o dado de que, apesar de intimado, não se regularizou a representação processual, motivo pelo qual também não restaram sanadas as ausências indicadas pelo parecer da SACEP, de forma que, nos termos do artigo 18 e 28 terceiro da resolução TSE 2841/2004, que rege essa matéria, porque aqui nós temos a prestação de contas do ano 2005, eu tenho como não prestadas as contas da Comissão Provisória Estadual do Partido Republicano Progressista, tá? Progressistas, aí corrigir isso, referentes ao exercício financeiro de 2005, aplicando a sanção de suspensão com perda do repasse de cotas do fundo partidário pelo período em que perdurar a omissão. É como voto. Doutor André, como vota? Com o relator, senhor presidente. Doutor Zé Dantas. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Gustavo. Acompanho o relator. Doutor Vladimir. Também, senhor presidente, já é assento na jurisprudência que a ausência de advogado é suficiente para tê-las como não prestadas. Acompanho o relator. Desembargador Amauri. Também, excelência, com o relator. Então, unanimidade, nós temos do voto do relator. Na sequência, o recurso eleitoral 281-91-2016, 620-0013. Origem Santo Antônio, 13ª Zona Eleitoral. Relator, juiz federal Francisco Glauber Pessoa Alves. Recorrido, Luiz Franco Ribeiro. Advogados, Edmilson Tagino de Oliveira Bezerra, Valério de Djalma Cavalcante Marinho e Felipe Simonete Marinho da Silveira. Recorrido, Ministério Público. Com a palavra, o relator. Obrigado, senhor presidente. Aqui é um recurso eleitoral interposto por Luiz Franco Ribeiro, então prefeito do município de Santo Antônio, candidato à reeleição nas eleições de 2016, contra a sentença proferida pelo juiz eleitoral de origem, que julgou procedente o pedido contido em representação, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, para condenar o recorrente no pagamento de multa no valor de R$60 mil, nos termos do artigo 73, 4 e parágrafo 10 da Lei 9.504/96, combinado com o artigo 62 da Resolução TSE 23475/2015, bem como para declarar a inelegibilidade do recorrente pelo prazo de 8 anos, a contar das eleições de 2016, na forma do artigo 1º, 1, a linha J da LC 6490. Na sentença, a magistrada entendeu caracterizada a conduta vedada a agente público, prevista no artigo 73, 4 da Lei 9.504/97, por meio da doação de cheques às pessoas de Silvaneide e Edna Maria, em período eleitoral, sem comprovação de sua vinculação ao programa social autorizado em lei e já em execução orçamentária do exercício anterior.
Em razões, o recorrente diz que os 2 cheques foram repassados às munícipes licitamente, tendo sido instaurados processos administrativos para viabilizar o pagamento, com a emissão do parecer social, que apontou o estado de necessidade e a vulnerabilidade social das beneficiárias. 2. Os registros testemunhais associados à prova documental confirmam que não houve a promoção pessoal do recorrente através de concessão dos benefícios assistencialistas. Ao final, postulou a reforma da sentença para afastamento das sanções impostas. Em contra-razões, o Ministério Público Eleitoral sustentou o acerto da decisão recorrida. A PRE, já nessa instância, obviamente, manifestou-se pelo afastamento da decadência da ação, já que é aplicada tão somente pena de multa, de cunho personalistas, e, no mérito, pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para afastar a sanção de inelegibilidade imposta na sentença, ante a ausência de previsão legal, mantendo-a quanto ao mais. É o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado. Senhor presidente, a súmula 38 do TSE destaca que é necessária a formação do litisconsórcio passivo necessário nos casos de cassação de registro de diploma ou mandato. Essa é a jurisprudência assentada, inclusive em termos de súmula. Aquela corte afasta a necessidade de citação do vício quando a ação de investigação eleitoral não puder ensejar a cassação de registro de diploma, mas somente a multa ou inelegibilidade, penalidades de caráter pessoal. Aqui eu cito o recurso especial eleitoral 82843, relator ministro Gilmar Mendes, e o RESP 61742, ministra Laurita Vaz, dentre outros, inclusive o precedente desse colegiado, o RE 27232, relator juiz José Dantas de Paiva. E aqui eu traço as linhas da conduta vedada ao agente público e das sanções que podem incidir no caso concreto sobre essa circunstância. A linha 4 do artigo 73 da Lei 9.504/97 é que está sendo invocada e que incide na espécie, e ela tem que ser praticada mediante fins eleitorais e no registro, ou mesmo depois, antes da candidatura. Eu traço rapidamente as linhas desses nortes teóricos, e aqui nos termos da Lei 6490, já avançando aí no item 17, a questão da inelegibilidade, e destaco que ela se restringe, de acordo com o item 19, na condenação por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação de registro ou do diploma, afastando-se, portanto, a incidência do impedimento legal em caso de condenação que estabeleça unicamente a pena de multa. Estou a dizer, calcado na própria lei e na jurisprudência assentada do TSE, no RESP 41584, assim como no RESP 40487, ambos do TSE, que nas hipóteses em que a sanção aplicável seja apenas a de multa, não é possível, eminente colegiado, a aplicação da inelegibilidade. Estou dizendo isso em tese para, no caso concreto, enfrentar a questão. E aí chama a atenção da Corte para os itens 21 seguintes. Previamente, conforme ressaltado pela PRE, não há que se falar em informação de litisconsórcio passivo necessária entre o titular e o vice da chapa, já que a demanda, proposta com base em suposta conduta vedada praticada somente pelo cabeça da chapa não eleita, não possibilita, nem mesmo em tese, a incidência da penalidade de cassação de registro, diploma, a afastar a incidência da súmula 38 do TSE. Ausente, assim, decadência ou nulidade por ausência de citação do vício, conforme o entendimento já referido. No mérito, senhor presidente, o Ministério Público Eleitoral narrou que o demandado, o então prefeito de Santo Antônio e candidato à reeleição em 2016, prometeu e entregou a Silvaneide Garcia de Freitas e Edna Maria de Araújo Silva, com o fim de obter-lhes os votos, cheques da Prefeitura Municipal no valor de R$ 200 e R$ 107,80. Embora enquadrados inicialmente como captação ilícita de sufrágio, o órgão ministerial alterou a capitulação jurídica dos fatos em sede de alegações finais, requerendo a procedência do pedido com fundamento no artigo 73.4, parágrafo 10 da Lei 9.504/97, com aplicação de multa superior a R$ 53.205, subsidiariamente a procedência do pedido com fundamento no artigo 41A da Lei 9.504/97, com combinação de multa no valor de R$ 53.205. Destacou a jurisprudência do TSE, admitindo emendaço libelli no âmbito das ações cíveis eleitorais, com aplicação analógica do artigo 383 do CPP. Isso não é novidade na jurisprudência eleitoral, eu invoco essa possibilidade e cito por todos o RESP 147.064, relator ministro Herman Benjamin, julgado de 29/6/2016, publicação. Pois bem, destacando, nesses autos tivemos como prova a mídia de folha
11, anexada com exordial, que contém imagem dos cheques emitidos pela Prefeitura Municipal em favor de Silvaneide Garcia e de Edna Maria de Araújo, as declarações prestadas ao promotor da 13ª Zona Eleitoral, pelas referidas beneficiárias e pela proprietária da farmácia, onde os cheques foram apresentados, em diligência realizada em 30 de setembro de 2016, a cópia do processo licitatório referido nos autos, juntada na contestação, que se refere ao auxílio financeiro concedido pela Prefeitura a Silvaneide, a audiência de instrução, onde foram colhidos os depoimentos de Silvaneide, de Edna, além de Maria das Graças Torquato, Maia, Jean Rodrigues Alencar Filho e Alessiene Cortes de Souza, o ofício 34/2018 da Prefeitura, destacando, mediante solicitação da Zona Eleitoral de Origem, a cópia dos processos de concessão de benefícios eventuais no ano 2016, a Edna e a Silvaneide. E, ao analisar isso, senhor presidente, a magistrada de primeiro grau entendeu caracterizada a conduta vedada. E eu destaco que, com efeito, os documentos anexados, em especial as cópias dos processos administrativos instaurados na Prefeitura, demonstram que os auxílios financeiros concedidos a elas, Silvaneide e Edna, não se amoldam à exceção prevista na parte final do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504/97, já que não amparados em programa social instituído por lei e já em execução no exercício anterior. Conforme o expediente da Prefeitura, os auxílios constituíram benefícios eventuais concedidos pelo município no ano de 2016. Nas duas situações, foram instaurados processos licitatórios com base no artigo 24(2) da Lei 8.666/93, que trata da dispensa de licitação, não havendo referência a programa social instituído por lei e em execução orçamentária desde o exercício anterior. Os depoimentos testemunhais colhidos, de igual modo, apontam para a inexistência de programa social previsto em leis já em execução no exercício anterior, como se verifica dos trechos da sentença atacada e do parecer da PRE em análise à prova. E aí eu faço a transcrição, peço licença à Corte para não ler, tanto da sentença como do parecer ministerial nessa instância, onde são destacados os pontos dos depoimentos das testemunhas arroladas e ouvidas que apontam univocamente a ausência de programa social em execução no período anterior, de forma a invocar a exceção legal à incidência do normativo da espécie. E aí sigo eu. Como se observa, nenhum dos secretários ouvidos em juízo fez alusão à existência de lei que tenha instituído programa social de execução continuada no município, tratando-se de pagamentos eventuais que eram precedidos de processo administrativo individual com emissão ao final de cheque em favor do beneficiário. Em sua defesa, alega o representado recorrente que os benefícios foram concedidos em amparos em processos administrativos instaurados naquele município, com emissão de parecer social que apontou para o estado de necessidade. Esse argumento, todavia, é incapaz de afastar a condenação por conduta vedada a agente público, já que não demonstrada em nenhuma das situações previstas na parte final do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504/97. Conforme ressaltado pela PRE, apesar da identificação nos empenhos da unidade orçamentária, não se encontram nos autos elementos a apontar quais programas autorizadores das despesas efetuadas no ano eleitoral, tampouco sua precedência orçamentária no exercício anterior. A alegação recursal de que os registros testemunhais e a prova documental indicam que não houve promoção pessoal dos recorrentes através da concessão dos benefícios assistencialistas, embora afaste a configuração da conduta vedada prevista no 73(4) da Lei 9.504/97, que exige a demonstração do uso promocional em favor do candidato da distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, não afasta a incidência do artigo 73, parágrafo 10 da mesma lei, que dispensa a demonstração da finalidade eleitoral da conduta, já que presumida pela norma. De acordo com esse preceito, é tão só a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, ainda que sem uso promocional, é suficiente a configuração da conduta vedada ao agente público, ressalvadas as situações previstas na parte final do aludido preceito, que não se configura no caso concreto. Evidenciada, portanto, a prática da conduta vedada prevista no artigo 73(10) da lei referida, há de ser mantida a condenação do recorrente, a multa prevista no parágrafo 4 do referido preceito, no patamar de R$60 mil. Acerca do quanto fixado, tratando-se de 2 benefícios concedidos no ano eleitoral, em datas bastante próximas às eleições de 2016, no caso 9 de agosto e 28 de setembro, tem-se por razoável e proporcional à gravidade dos fatos o valor estipulado na sentença. Quanto à declaração de inelegibilidade, com base no artigo 1º 1J da LC 6490, com determinação de registro
do Código ASE 540 no cadastro eleitoral após o trânsito julgado, impositivo seu afastamento no caso concreto, conforme bem adiantado pela Procuradoria Regional Eleitoral. Conforme estabelecido na lei e na jurisprudência, dita inelegibilidade não incide em caso de condenação por conduta vedada em que a multa seja a única penalidade aplicada. Daí porque concluo eu, senhor presidente, tentando resumir o que foi possível, em dar provimento parcial ao recurso interposto para afastar a pena de inelegibilidade, mantido no mais a sentença recorrida. É como voto. Doutor André, como vota? Senhor presidente, eu acompanho o relator, inclusive recentemente julgamos da relatoria do Dr. Zé Dantas, nesse mesmo município, né? Não me recordo se foi do mesmo município, tá. Mas o entendimento foi nesse sentido. E afastar a necessidade de citação do vice-prefeito, porque não havia a cassação do diploma. E, então, nesse caso, seguindo os precedentes do tribunal, eu acompanho o relator. Doutor Zé Dantas. Com o relator, senhor presidente. Doutor Gustavo Smith. Também, senhor presidente, com o relator. Doutor Vladimir Capistrano. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Amaury Moura. Sem divergência, excelência. Então, a unanimidade nós temos do voto do relator. Então, foi pelo provimento parcial do recurso, né? Isso. Então, somente para afastar a declaração de elegibilidade com base no artigo 1º, 1J da Lei Complementar 6490. Na sequência, o terceiro processo, recurso eleitoral 624-39-2016, 620-0029, origem Itajá, 29ª Zona Eleitoral, a Sul. Relator André Luiz de Medeiros Pereira. Recorrente Alaú Ferreira Pessoa Neto. Advogados João Eudes Ferreira Filho e Jonaelson de Medeiros Galvão. Recorrentes Francisca de Nova Pessoa Lopes. Advogado João Eudes Ferreira Filho e Jonaelson de Medeiros Galvão. Com a palavra o relator. Processo identificado por Vossa Excelência. Recurso eleitoral interposto por Alaú Ferreira Pessoa Neto e Francisca de Nova Pessoa Lopes, candidato aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Itajá, contra a sentença que desaprovou prestação de contas referente às eleições de 2016. No parecer do órgão técnico, este opinou pela desaprovação, tendo em vista as seguintes irregularidades. 1. Recebimento e doação de serviço de motorista por 3 pessoas para dirigir um mesmo veículo por 2 horas diárias. 2. Ausência de documento comprobatório de doação do serviço de fogueteiro. 3. Ausência de declaração de despesa com a prestação de serviço de atendente no comitê da campanha eleitoral e dos fiscais que atuaram nas sessões eleitorais do dia da eleição. O juízo eleitoral, acompanhando o parecer contábil, julgou desaprovado as contas, considerando que as falhas apontadas pelo órgão contábil, quando analisadas em conjunto, são consideradas graves e comprometem a regularidade das contas. Inconformados, os candidatos interpuseram recurso, sustentando em síntese que 1. Não foi concedida oportunidade, nos termos do artigo 62 da Resolução 23463/2015 do TSE, para sanar as irregularidades apontadas mediante a apresentação de prestação de contas retificadora. 2. A existência de 3 termos de cessão de motorista para o mesmo veículo se deu por medida de cautela, para assegurar a obtenção do serviço, de modo que, na ausência de um dos motoristas, haviam outros 2 para substituí-lo, já que a ausência deste tipo de contratação não se restringe apenas a doenças ou fatos imprevisíveis, posto que, ante a natureza gratuita do serviço, há um grande volume de absenteísmo. 3. A falta de comprovação da contabilização do serviço de fogueteiro não lhe pode ser imputada, uma vez que não houve determinação de retificação das contas, nos termos do artigo 62 da Resolução 23463/2015 TSE. 4. A ausência de indicação de despesa com serviços fiscais no dia do pleito e atendente do Comitê de Campanha Eleitoral foram realizados pelo partido, de forma que não caberia aos candidatos declará-las em sua prestação de contas ao final, junto aos documentos. Nessa instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
após o recorrente juntar petição e documentos que julgaram ser aptos para afastar as irregularidades que ensejaram a desaprovação das contas. Com nova vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral ratificou o parecer anterior, opinando pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, a parte recorrente alega que o procedimento previsto no artigo 62 da Resolução 23463 do TSE não foi observado pelo magistrado sentenciante, haja visto não ter sido concedido a oportunidade ao candidato para sanar as irregularidades apontadas no parecer contábil, mediante a apresentação de prestação de contas retificadora e conversão do rito do feito para o ordinário. De acordo com o artigo 62 da citada resolução, a conversão da prestação de contas simplificada em procedimento ordinário é possibilitada quando o magistrado entenda não ser possível decidir com base nos elementos constantes dos autos. E aí eu transcrevo o artigo mencionado para Vossa Excelência. E prossigo. Na hipótese, observa-se que o órgão técnico apontou irregularidades nas contas apresentadas pelos recorrentes, tendo eles sido intimados e, em resposta, apresentadas manifestações nos autos na forma prevista no artigo 66 da mencionada resolução. Dessa forma, vê-se que não houve a necessidade da conversão do rito em ordinário, já que o magistrado pode apreciar as contas com base nos esclarecimentos e documentos apresentados pelos candidatos, razão pela qual não há que se falar em inobservância ao procedimento previsto na Resolução 23463 de 2015. Trago aqui jurisprudência do TRE do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, relator Carlos Cine Marchionati. Prossigo. No outro ponto, os candidatos sustentaram a ocorrência de fato novo, qual seja a prolatação de sentença de prestação de contas no processo 62609-2016, o qual imputou ao Diretório Municipal do Partido Social Democrata de Itajá despesa como atendente de comitê de campanha, de forma que não caberia ao recorrente declará-la em suas prestação de contas. De fato, consta dos autos a prestação de conta do Diretório Municipal do Partido PSDB de Itajá, o registro do contrato do serviço de atendente de comitê de campanha, pelo que se conclui que tal despesa foi assumida pelo partido, sendo assim afastada a irregularidade quanto a este ponto. Em relação à declaração de despesa com fiscais de seção, embora o referido gasto não tenha sido identificado na prestação de contas do partido, conforme alegado pelo candidato, há precedente recente deste tribunal, no sentido de que o mencionado gasto não é de responsabilidade dos candidatos, mas sim dos partidos políticos, inexistindo, portanto, obrigatoriedade do registro de tal despesa na prestação de contas do candidato, o que afasta a irregularidade em questão. E o julgado bem recente deu relatoria do Dr. Vladimir Capistrano, agora do dia 9 de outubro passado, que transcreve para Vossas Excelências. Todavia, ainda permanecem as seguintes falhas detectadas pelo órgão técnico. 1. Recebimento e doação de serviço de motorista do veículo identificado por 3 pessoas distintas para 2 horas diárias, no mesmo intervalo de tempo, sugerindo que 2 pessoas foram utilizadas para os fins diversos. 2. Omissão dos recibos de despesas e doações dos serviços prestados como foguedeiro por Weldson Vieira e Gino. No que diz respeito à falha relativa ao recebimento e doação de serviço de motorista por 3 pessoas distintas, o Adriano de Oliveira Silva, Marcos Gleick da Costa e Weldson Vieira e Gino, por 2 horas diárias, para dirigir o mesmo veículo, de placas LJI 8733, também por 2 horas diárias, em que pese a justificativa do candidato, as quais, vale dizer, não foram corroboradas por nenhum meio de prova, entendendo a possibilidade de 3 pessoas dirigirem um mesmo veículo ao mesmo tempo, indicando a omissão de que pelo menos 2 dessas pessoas foram utilizadas para fins não contabilizados, comprometendo assim a confiabilidade da informação. Ele junta até um contrato, mas ele repete os horários. Ou ele trabalha de 10 às 12, por exemplo, ou de 14 às 15, todos iguais os 3 contratos de cessão desse serviço estimável em dinheiro. No outro ponto, observa-se que o candidato apresentou os recibos relativos ao serviço de fogueteiro na ocasião da interposição do presente recurso,
No entanto, levando em consideração que o recorrente foi concedido prazo para sanar a irregularidade antes da prolatação da sentença, este permaneceu silente. Tem-se como inadmissível o saneamento em sede de recurso, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que trago aqui e está disponível no voto. Por fim, senhor presidente, as irregularidades acima apontadas, quando somadas, chegam ao valor de R$ 1.080 a doação de serviço de motoristas, R$ 240 o serviço de fogueteiro, totalizando apenas R$ 1.320, as quais, se comparado com o total das despesas declaradas de R$ 53.576,69, representa o percentual de 2,46%, valor inexpressível que justifica a aplicação do princípio da proporcionalidade para afastar a desaprovação de contas. Portanto, com estas considerações e em dissonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, voto pelo provimento do recurso para aprovar com ressalvas a prestação de contas de Alaô Ferreira Pessoa Neto e Francisca de Nalva Pessoa Lopes e Lopes. É como o voto, senhor presidente. Como voto o doutor Zé Dantas. Senhor presidente, eu acredito que nesse caso seja possível a aplicação desses dois princípios e por isso acompanho o relator. Doutor Gustavo Smith. Tá bem, senhor presidente, eu tenho uma tendência a me inclinar nessa aplicação de proporcionalidade e razoabilidade, desde que as falhas verificadas não sejam de uma gravidade, de uma magnitude que possam comprometer a confiabilidade. Aqui eu acho que nessa hipótese dá para se aplicar, eu acompanho também o relator. Doutor Vladimir Capistrano. Com o relator, senhor presidente. Doutor Glauber. Com o relator, senhor presidente. Amauri, desembargador Amauri. Também, excelência, sem qualquer divergência. Bem aplicado o princípio da proporcionalidade, inclusive em relação ao valor tão inexpressivo que se referiu o relator. Eu acompanho integralmente. Então, fica a unanimidade pelo provimento do recurso para aprovar, com ressalvas, a prestação de contas de Alaô Ferreira Pessoa Neto e Francisca Edinalva Pessoa Lopes e Lopes. Não é isso? Então, a unanimidade. Alguém tem mais algum processo? Na pauta administrativa não tem nenhum. Eu dou por encerrada a presente sessão.